Primeira respiração, Folha do Trono, semana 1, meditações 1 a 4. Calendário de 13 luas, ciência do tempo, ordem cíclica, currículo central, arte. Segunda meditação, aprendendo padrões, humildade refina a meditação, 13 luas. Definindo a forma da cosmologia, terceira e quarta dimensões, 1260, 1320. Mão solar. Bolonique. Ao entrar no recinto esta manhã, experienciei o amor incondicional e fora deste berço de amor. Estamos nós aqui juntos, nos envolvendo totalmente no domínio do tempo. Bem-vindos ao segundo dia de ensinamentos. Este é o dia para lidar com o aprendizado de padrões, e a afirmativa hoje é: a humildade refina a meditação. Começarei com uma breve apresentação. Vocês já tiveram uma bela meditação com Vandir Natal Casagrande. Já foram informados que o Kim hoje é 87, mão solar azul. E além das leituras de hoje, achei apropriado para apresentação e meditação o verso 41 da sétima sessão da profecia Telectonon, intitulada Senhor Buda. Todas as coisas compostas são transitórias, declarou o Senhor Buda no momento de sua morte. Sede uma luz e um refúgio para vós mesmos. Não busqueis nenhuma autoridade exterior, mas apenas vós mesmos. O fogo da iluminação do Senhor Buda acendeu muitos lumes. O livro da iluminação que ele legou à Terra é um livro para silentemente todos conhecerem junto com a Terra. O assunto da minha discussão hoje é cultivar a experiência radial do não-tempo. Falarei da meditação incondicional. Aqui representamos a biodiversidade. Viemos de muitas culturas, falamos muitas línguas e dialetos diferentes. Logo, devemos considerar como podemos efetivar nossa biodiversidade, e o método para isso é cada um de nós termos responsabilidade individual. Perguntamos: como podemos, como indivíduos, desenvolvermos disciplina individual? Então, novamente, para cultivar o não-tempo radial, aplicamos a seguinte técnica: endireite sua coluna. Esta é a consciência do seu corpo. E nesta postura, que é a correta, o céu está acima e a terra está abaixo. Você é o condutor. O próximo passo é trazer a atenção para a sua respiração. Conforme você exala, conduza o ar para fora, e quando chegar ao final da exalação, este é o momento do não-tempo. E naturalmente chega o momento da próxima inspiração. Dando atenção à sua respiração, você experiencia brevemente sua mente. E se esta tiver muitos pensamentos, simplesmente classifique-os e volte para a sua respiração. Exale, relaxe, e a próxima inspiração ocorrerá naturalmente. Cada vez que você se pegar pensando num estado de tensão ou qualquer outra coisa que aparecer, retorne à sua postura. Conscientize-se de sua respiração e volte ao não-tempo radial. Com esta meditação consciente, a sua disciplina pessoal começa a se desenvolver. Às vezes, notamos que saímos do nosso equilíbrio. O caminho que a experiência nos mostra é que, através do amor próprio incondicional, voltamos ao equilíbrio. Ao andarmos, ao comermos, ao interagirmos com as pessoas, devemos primeiro praticar o ouvir, para que possamos escutar verdadeiramente. Devemos ver e depois olhar verdadeiramente o que se passa à nossa volta. Em ambos os casos, para permitir-se receber e depois ter uma boa reação. Por exemplo, antes de falar, é bom sabermos com quem estamos falando, porque ao sabermos qual a linguagem que está sendo falada, estaremos aptos a nos comunicar melhor. Esses são métodos simples do senso comum. Mas como somos seres engraçados e muitas vezes nos achamos muito importantes, sempre prontos a impor nossa presença aos outros, e acabamos caindo no desequilíbrio novamente. Voltemos então ao amor incondicional, e com esse amor próprio podemos interagir com os outros
com compaixão. Esses são métodos e técnicas simples para que encontremos harmonia, ainda que sejamos belas e perfeitas individualidades. Assim, cada um de nós tem lugar e poder em igualdade. Mas porque vivemos na nossa biodiversidade cultural, podemos desenvolver nossa harmonia estando sincronizados no tempo. Valon Votan. Ótimo ensinamento. Se pelo menos pudéssemos nos lembrar disso o tempo todo, estamos aqui com a suprema dedicação em perseverar na verdade por causa da nossa luta sagrada. Toda perseverança, na verdade, é sagrada, e a causa maior a qual podemos dar à nossa vida humana é numa luta sagrada. Enquanto não existir harmonia entre as criaturas, não cessaremos esta luta. Ao mesmo tempo, para permanecermos envolvidos nesta luta e termos sucesso genuíno, devemos lembrar dos ensinamentos que acabamos de receber. Manter-nos quietos e tranquilos no meio do caos, este é o ensinamento supremo. E bem no meio do caos existe o não-tempo radial. Neste não-tempo radial, que chamamos o radial aqui e agora, compreendemos que não existe começo nem fim. Sempre estivemos aqui e também nunca estivemos aqui. Esta é a natureza do tempo do qual falamos ontem, de um jeito tão fundamental. Apresentamos perspectivas que nunca havíamos apresentado antes e esperamos continuar dessa maneira. Hoje, iremos do ponto radial do agora a uma consideração, antes de mais nada, da cosmologia do tempo. A cosmologia do tempo não tem começo nem fim. Isto é muito diferente do que conhecemos como cosmologia do espaço. Hoje, todos os astrofísicos estão buscando o começo, e para isso mandam grandes telescópios para o espaço e dizem: acho que vi o Big Bang lá, ou senti a vibração do Big Bang. Estamos chegando perto. Bem, a verdade é que, se os cientistas pararem suas mentes, eles se acharão no começo. Eles realmente não precisariam tanto esforço para achar o começo. Se quiserem achá-lo, talvez fosse melhor rezar para Deus e ver o que Deus tem a dizer. Mas isso cai na mais profunda questão da cosmologia do tempo e do espaço. Ao falarmos em cosmologia do espaço, estamos sempre pensando que viemos de um começo abstrato. Sabemos que em todas as tradições espirituais, naturalmente existe um ponto que diz: e Deus pensou. E achamos que este pensamento foi em algum ponto absoluto. Talvez Deus esteja tendo este pensamento justamente agora, e não há 15 bilhões de anos atrás. Assim, pensamos que este pensamento possa estar ocorrendo neste preciso momento. Quando falamos de cosmologia, estamos falando da origem e da natureza do cosmos. E o que é o cosmos? Cosmos significa ordem, muito similar a cosmético. E cosmético é como podemos fazê-lo parecer que está em ordem. Achamos os cosméticos necessários. Assim, o cosmos é a simples ordem de todas as coisas. O universo representa a ordem do cosmos. Geralmente, pensamos em universo com a perspectiva do espaço. Olhamos o céu à noite e vemos milhões e milhões de estrelas. É muito bom termos a oportunidade de deitarmos de costas e olharmos as estrelas por horas. Assim, parece não termos mais ego. Por quê? Porque compreendemos como tudo é infinito, mas não precisamos sair procurando um começo, porque ele começa dentro de nós. Começamos a entender que, para falarmos da lei do tempo, devemos redefinir a cosmologia. A origem do universo e da vida não está no espaço, está no tempo. Quando olharmos as estrelas à noite, experienciamos o espaço infinito. E ao nos desenvolver nesse espaço infinito, temos a possibilidade de experimentar outras dimensões. Essa é a questão-chave. A cosmologia espacial somente está lidando com a evolução na terceira dimensão, realmente não levando em conta a existência simultânea de outras dimensões.
e devemos apreciar e nos envolver na existência de outras dimensões. A lei do tempo redefine a percepção e a natureza da cosmologia. Temos dito que o tempo é da mente, e o tempo também é a quarta dimensão. É importante entender que, ao dizermos o tempo precede o espaço, estamos também dizendo que a quarta dimensão precede a terceira dimensão. Existem outras dimensões acima da quarta, mas o cenário da nossa evolução está neste ponto, entre a terceira e quarta dimensões. A evolução vem das dimensões mais altas para as mais baixas. No mais alto nível não existe nada além de pura mente. Existe o desenvolvimento lento do pensamento desta mente. Começa a existir a discriminação de diferentes formas que, na verdade, são estruturas mentais. Precisamos perguntar: a mente de quem? E a quem esta mente pertence? Existe uma única resposta: ao Supremo Criador. Quando olhamos o universo, vemos uma tremenda ordem e forma. A ciência materialista tridimensional diz que tudo aconteceu ao acaso, que simplesmente aconteceu. Do primeiro Big Bang, o todo cheio de efeitos foi colocado em movimento. Todos esses efeitos criaram uma grande ordem casual e uma estranha permutação química se deu, criando as estrelas, planetas, ou seja, a vida. A ciência moderna nos diz que não existe um objetivo particular, que apenas acontece. É um ponto de vista limitado, porque não leva em conta o ponto absoluto, Deus. E por não se considerar isto, a existência fica escondida em átomos ao acaso. Devido a isto, a ciência moderna se autolimita. Ela foi construída sobre base infundada, e não é considerado que este preconceito a afeta. Assim, temos as mais fantásticas teorias como resultado destes preconceitos. Por exemplo, Stephen Hawking, que escreveu o livro A História do Tempo, quando questionado para ir adiante com o que ele considera sobre tempo, ele disse que antes do Big Bang o universo era do tamanho de uma ervilha e que, por algum motivo, esta ervilha resolveu fazer o Big Bang, e com isso criou-se o universo e o tempo. Lemos também que os cientistas quase completaram a teoria do Big Bang e que eles agora entendiam tudo sobre ela, exceto um ponto. Eles ainda não conseguem explicar o que aconteceu no trilionésimo primeiro segundo. Bem, se vocês não conseguem explicar por que eu deveria acreditar em sua teoria, se eles não tivessem preconceitos contra Deus ou algum outro princípio mental ordenado, eles saberiam o que aconteceu neste trilionésimo primeiro segundo. Só estou mostrando tudo isso para dizer que a ciência tridimensional é limitada e irracional. Essa irracionalidade é função de nunca questionarmos o calendário irracional que os cientistas seguem. No Observatório Kitt Peak, um dos maiores do planeta, do outro lado de Tucson, Arizona, Estados Unidos, onde o Vaticano também tem um telescópio, sendo este seu principal observatório, existe um grande mural de mosaicos. O que estes mosaicos representam? O pensamento astronômico dos maias. Existe uma inscrição que diz que os antigos maias tinham um calendário cientificamente mais preciso do que o gregoriano. Os cientistas são tão irracionais que admitem isso, mas se recusam a colocá-lo em prática. Este é um ponto muito importante. Estamos falando sobre a limitação da ciência tridimensional. Ela é limitada por não ter um entendimento apropriado do tempo, mesmo quando é apresentado o fato do calendário maia ser mais científico do que o gregoriano. Eles não querem trocá-lo. Esta talvez seja a razão do Vaticano ter um observatório lá. Perguntamos por quê? Não precisamos responder. Talvez estejam procurando por anjos. Quando perguntamos qual a origem do universo, respondemos: bem, deve haver um ponto de inteligência. Onde existe ordem, existe um propósito inteligente.
E por existir um propósito inteligente, deve haver uma inteligência que gerencia este propósito. Não sabemos o que vem a ser esta inteligência divina. Ela tem nos envolvido em seu próprio mistério. O processo da vida é para que entendamos isso. Ao dizermos, assim é como se parece o universo, no centro temos Deus, e, do centro, a mente de Deus libera pensamentos aos quais nos referimos como energia. E esta energia toma muitas formas diferentes de evolução em diferentes dimensões. E vem em direção a isso. Mostra o desenho a dinâmica do tempo, que é a evolução do tempo como consciência. Tempo fatorado por energia igual a arte. Retorna novamente para Deus. A circulação contínua não tem início nem fim. É um processo com diferentes estágios, e estes vêm da criação do nível tridimensional, ou do que chamamos massa estelar. Esta massa estelar está na condição de pré-consciência. O estado de pré-consciência cria todas as formas de ordem inorgânicas. Existe uma parte menor e uma maior. A parte menor nos referimos como domínio da potencialidade, e a parte maior é chamada domínio do tempo. Logo, a evolução do universo é realmente a evolução do tempo como consciência. Isso é dividido desta maneira. Ainda se refere ao gráfico evolução do tempo, agora apontando a vertical. Aqui em cima temos a pré-consciência, inorgânica, atômica. Precisamos entender o princípio que envolve as estrelas. Somos somente microátomos de estrelas e estamos aqui para aprender como participar da evolução de nossa estrela. Quando olhamos para este lado da linha, aponta para a borda direita do gráfico evolução do tempo, vamos da célula inorgânica para a orgânica. Também passamos da pré-consciência para a inconsciência. Tudo na vida participa da inconsciência cósmica, sendo a vida um reflexo secundário. A vida chega ao espaço tridimensional tomando nossa forma, a chamada forma humana. Depois, a vida atinge o pico de sua evolução, ou podemos dizer que, através da forma humana, a inconsciência chega ao pico máximo da evolução. O propósito humano é passar da inconsciência para a consciência. Isto explica o porquê Bolonick estava dando seus ensinamentos pela manhã. Chegamos ao ponto: como conseguiremos nos tornar completamente conscientes? Técnicas como meditação ou orações nos levam do tipo de vida da inconsciência para a consciência. Ei, acorde! Mas como ficarmos acordados? Este é um processo evolucionário, manter-se acordado e consciente. A definição para passarmos da inconsciência para a plena consciência é feita pela descoberta da lei do tempo. Aqui, aponta no meio direito do gráfico, evolução do tempo, representa o ponto a meio caminho em redor da evolução do tempo como consciência. Uma vez descoberta a lei do tempo, passaremos da civilização para outra condição do ser, a qual nos referimos como esporo da arte planetária. Essa é uma condição de consciência cósmica coletiva, e quando chegarmos a ela, cessará a evolução física e entraremos puramente na evolução mental e espiritual. Assim, aprenderemos como estender nossas mentes e sentidos para além de nós mesmos e nos tornarmos completamente envolvidos com o processo da natureza. O que vemos aqui é a matriz da frequência 1320, refere-se à grade do Tzolk'in no gráfico Evolução do Tempo. Tudo o que acontece aqui na evolução universal passa pela matriz 1320. Desce a um ponto que é a sua mente. Desce a um ponto, que é a sua mente. Do ponto de vista do tempo, o espaço não é nada mais que um ponto a ser localizado em qualquer lugar, porque toda a consideração de espaço e universo está na sua mente. Cada um de nós é este ponto, um pequeno ponto, um corpo no tempo. Este é graficamente um meio de apresentar a cosmologia do tempo.
Historicamente, no século XVIII, houve o destronamento da teologia, o que criou o preconceito científico. Não temendo recolocar Deus de volta no centro, porque sabemos que Ele está lá, então é melhor admitirmos isto. Não, nada disso. Não tememos recolocar Deus de volta no centro, porque sabemos que Ele está lá. Então é melhor admitirmos isto. Como sugeri, mesmo que se queira definir Deus, sabemos que existe um ponto inteligente que cria ordem, e onde existe ordem, existe propósito. Qual é o propósito? O propósito é adquirir mais consciência, pelo menos para este estágio no qual nos encontramos como humanos na Terra. O ponto é tornar-se mais consciente, manter a consciência, entender que onde estamos, justamente aqui, na América do Sul, somos um pequeno ponto neste planeta. A ponto Chile, na América do Sul, num pequeno globo geofísico. Este planeta, obviamente, é maior do que qualquer um de nós e do que todos juntos. Então, nos encontramos aqui. E como chegamos aqui? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Esta é a base por detrás do que chamamos de nova teologia do tempo. Antes de existir a Terra, o que havia aqui? Existia um pensamento que dizia ser. Existiam os princípios das estrelas. Elas giraram e criaram famílias. E dentro das famílias existiam formas que chamamos de planetas. O importante é que o pensamento chegou primeiro. Um pensamento que se assemelhou a uma estampa azul, que antes de chegar à terceira, estava na quarta dimensão, onde existe o sentido de tempo. Como disse, na estampa azul havia uma estrela. Muitas estrelas agrupadas criam a galáxia, e esta é uma enorme ordem viva. Devemos entender como somos pequeninos quando comparados à galáxia. Então, quão pequenos somos? Quando consideramos a relação do átomo com a galáxia, estamos no meio. Isto mantém uma perspectiva que protege contra o egocentrismo. Na cosmologia do tempo, nos encontramos entre a terceira e a quarta dimensões. Atualmente, as pessoas falam em quinta, sexta e sétima dimensões. Mas até não termos a maestria na terceira e quarta dimensões, é desnecessário falarmos nessas outras, exceto como pontos de referência para enxergarmos além. Quando falamos em quarta dimensão, falamos sobre a dimensão da mente e do tempo, podendo referir-se ao reino da imaginação. Este reino imaginário é tão real quanto físico. Basta lembrarmos dos nossos sonhos para entender isso. Qualquer sonho que tivemos na noite anterior parece ser muito real enquanto está acontecendo. E isso é mesmo real. Onde este sonho ocorreu? O sonho ocorre na quarta dimensão, no reino imaginário. A quarta dimensão não é a mesma coisa que a realidade virtual. A realidade virtual é somente um conceito e não participa plenamente da quarta dimensão. Como eu disse, o reino imaginário é tão real quanto físico. O famoso filósofo árabe Ibn al-Arabi escreveu extensivamente sobre a existência de um reino imaginário e fez grandes definições sobre as qualidades deste reino. Mais tarde, faremos uma avaliação sobre os 28 passos de Ibn al-Arabi. 28 passos que criaram a cosmologia do reino imaginário. Claro que estes 28 passos são os mesmos dos 28 dias do calendário de 13 luas. É muito interessante. Para enfatizar nosso ponto aqui, na cosmologia dos 28 passos de Ibn al-Arabi, os humanos aparecem somente nos últimos dois passos. No 27º passo, os humanos representam a variedade da existência. E o 28º passo representa a capacidade humana de se desenvolver em estágios. Como disse ontem, existe uma filosofia perene, como a de Ibn al-Arabi, e esta toca em pontos verdadeiros sobre cosmologia e matemática.
Estes pontos remetem à verdadeira medida do tempo apropriada a nós, o 28. Descrevemos a quarta dimensão como sendo mental, imaginária e precedendo a física. Não só precede, mas contém a física. O universo é vasto quando, deitados de costas, observamos as estrelas à noite, mas realmente é pequeno quando está contido na mente. Você vê de fato seu pequeno ponto, seu corpo no tempo. Seu corpo e sua mente no tempo estão participando verdadeiramente de uma mente superior, na mente de Deus. Então, a terceira dimensão, que é física, é a manifestação concreta ou a projeção da quarta dimensão. Nada do que inventamos existiu antes de um pensamento em nossa mente. Isso é uma maneira muito simples de demonstrar que o pensamento precede a manifestação, a mente precede a matéria, e que o tempo precede e contém o espaço. Einstein disse que o tempo é a quarta dimensão, mas ele não tinha mais nenhuma informação além disto. Não era claro para ele o que é o tempo. A quarta dimensão do tempo é uma qualidade que não pode ser medida por instrumentos espaciais. Einstein não sabia que os instrumentos científicos eram simplesmente para medirem o espaço. E mesmo os instrumentos que pensavam medirem o tempo, como o relógio, nada mais eram do que medidores do espaço. Por esta razão, Einstein nunca chegou verdadeiramente à teoria do campo unificado. Brilhante como era, compreendeu a sua tragédia, especialmente depois da bomba atômica. Fez um retiro pelo resto da vida até sua morte em 1955. É interessante que seus últimos dias, quem cuidou dele foi sua irmã, cujo nome era Maia. Talvez ele tenha tido uma intuição no final, mas tudo isso é para indicar que a lei do tempo faz uma profunda crítica à civilização e à ciência modernas. A ciência moderna traça a realidade desta forma. Desenhou uma rede cartesiana. Você tem as coordenadas x e y, e o tempo, que é sempre um pequeno t, representado por uma linha fazendo este caminho. Traça uma linha horizontal em direção à direita. Este é todo o paradigma da ciência moderna. Foi Descartes que inventou a grade cartesiana. É interessante como Descartes chegou a esta grade. Ele estava na cozinha e viu uma mosca. Então perguntou: como posso pegar essa mosca? E na sua mente viu uma rede e disse: se tivéssemos uma grade como esta, poderíamos traçar o movimento da mosca e chegarmos até ela. E esta é a base da ciência moderna. O ponto é tempo sempre escrito com um pequeno t, representado por uma linha que se move para esta direção, horizontal e para a direita, abaixo da grade. Obviamente, do ponto de vista da lei do tempo, esta grade realmente é muito imprecisa. Por este motivo, a ciência tridimensional procura as origens no espaço e, não entendendo a quarta dimensão, rejeita a possibilidade de Deus e cria a moderna ciência de Frankenstein. Sem Deus, os cientistas acham que são deuses. De outra maneira, eles não poderiam clonar ovelhas ou produzir alimentos geneticamente modificados, sem nenhuma consciência dos verdadeiros efeitos de interferirem nas leis da natureza. Ao mesmo tempo, vemos que a ciência tridimensional do espaço é baseada na matemática da imperfeição, sempre olhando as pequenas frações finais e as interpretando para dizerem que não existe harmonia. Isto cria o chamado materialismo incessante. Devido à ciência ser totalmente baseada no físico e no espacial, os cientistas assumem a autoridade de Deus, e a sociedade confirma esta autoridade, de modo que os cientistas são os grandes sacerdotes do materialismo. Qualquer ideia científica só tem seu valor se considerada em termos de como ela pode ser aplicada, para se tornar mais vantajosa ou lucrativa. Assim, temos o círculo vicioso descrito como materialismo,
e a imagem de uma ciência sem o conceito do tempo ou de Deus, que traça seus caminhos inconscientes baseados num calendário de medidas incorretas. Tudo isso sustenta um processo onde o propósito é absorver e utilizar tantos recursos naturais quantos forem possíveis, como demonstração da superioridade tecnológica das ideias e métodos da ciência. Naturalmente, estamos descrevendo de maneira filosófica e abstrata, mas isso de fato tem suas ramificações sociais. A tecnologia e o método de absorção dos recursos naturais cria a sociedade industrial. Devemos lembrar de todas estas máquinas. De onde elas vieram? Qual a fonte desta máquina? É muito interessante que em Bagdá, no século XII, algo que poucas pessoas sabem, nesta época a região era o centro de informações do planeta. A maior indústria era de livros, que, claro, eram artesanais. Isso gerava empregos. Foram criadas livrarias e foram produzidos tantos livros em Bagdá em um ano, como o que é produzido atualmente num lugar como Nova York. Dentre estes livros tinha uma enciclopédia, que continha os diagramas e desenhos de mais de 300 máquinas. O interessante é que nenhuma delas tinha sido construídas. As pessoas que criaram estas máquinas as mantinham no campo do imaginário. Consideravam que não tinham valor algum construí-las. A criação destas máquinas era considerada um exercício da imaginação, mas a ideia de torná-las realidade na terceira dimensão física nunca foi considerada. Por quê? Porque elas poderiam desvalorizar a vida humana. Existe a história de Harun al-Rashid, o califa de Bagdá, nos tempos de Carlos Magno. Quando soube que Carlos Magno foi coroado novo imperador de Roma do Oeste, Harun quis honrá-lo, mandando-lhe muitos presentes, incluindo um brinquedo. O que era este brinquedo? Um relógio, que tinha pouco valor para Harun, e foi um passatempo criado pelos sábios da corte. Mas eles não davam grande valor a este objeto. Por quê? Porque não tinha alma. Mas no final da corte de Carlos Magno, o relógio caiu nas mãos de monges cristãos, que eram fascinados por este mecanismo. E dele foi desenvolvido o relógio moderno, que foi realmente a primeira máquina. Vamos entender o que era o relógio. O que ele fazia? Ele tirou o tempo da quarta dimensão e o mecanizou na terceira. É um momento muitíssimo profundo na história da humanidade, porque uma vez que o tempo foi mecanizado, existiu uma fórmula para se criar relógios com medidas precisas, que eram absolutamente perfeitas. Então, foi possível a construção das máquinas. Isso tudo se passou ao mesmo tempo em que o Papa Gregório XIII fez a reforma do calendário gregoriano em 1582. No momento em que o tempo foi mecanizado, a imaginação perdeu seu poder. Ou deveria dizer que a imaginação perdeu seu valor na vida moderna. Depois disso, foi fácil proceder à revolução científica, à revolução industrial, o destronamento da teologia, fazer com que, nesta sociedade, o artista fosse cada vez mais marginalizado, e criaram a psicanálise. Bem-vindos à segunda parte da apresentação de hoje. Ao completarmos a primeira parte, fiz uma referência à ciência espacial tridimensional e à matemática da imperfeição. Devido à matemática imperfeita que existe, o materialismo incessante. Quando falamos sobre a ciência do tempo quadridimensional, falamos na matemática da perfeição holonômica. O que Einstein não sabia era da existência de uma matemática inteiramente diferente. A matemática espacial é basicamente decimal, o que literalmente significa ser baseada no 10. Por que isto é imperfeito? Porque tenho 20 dedos nas mãos e nos pés. O decimal 10
é só a metade da conta. Na civilização moderna, é confortável calçarmos sapatos, mas não existe razão para olharmos desgostosamente para os nossos pés descalços. Devemos levar em conta os dedos das mãos, assim como os dos pés, se quisermos ser um humano total. Esse ponto é tão óbvio quanto sutil. A matemática do todo, ou a matemática holonômica, é baseada no 20 e não no 10. Essa é a matemática da qual Einstein não tinha conhecimento. Em virtude da cultura dominante, até mesmo os arqueólogos que sabiam que os maias usavam a conta dos 20 não conseguiram ver nela mais do que uma aberração indígena. Isto é muito similar à declaração no Observatório de Kitt Peak, que, mesmo sendo o calendário maia mais científico do que o gregoriano, devido ao fato de ser maia, foi considerado outra aberração indígena sem nenhum valor para o mundo moderno. Todavia, a lei do tempo demonstra outra coisa. A conta dos 20 corresponde aos 20 dedos, e por isso é um sistema total, uma matemática humana total. Eu gostaria de demonstrar como esta matemática funciona. Ela é totalmente visual e holística. É representada por uma notação ponto barra, holonômica e visual. É muito diferente ver um ponto e o número 1, dois pontos e o número 2, escritos desta forma. Os números modernos, 1, 2, são conceituais e literais, enquanto que os outros, ponto e barra, são visuais e holonômicos. 1 é um ponto, 2, dois pontos, 3, três pontos, 4, quatro pontos. Depois o 5 é uma barra, 10, duas barras. Se quiséssemos escrever o 6, seria assim, um ponto em cima de uma barra. O 7 seria uma barra com dois pontos. O 10, duas barras. 15, três barras. O 20 é escrito com um ponto acima e outro abaixo da notação zero. Os maias tinham o conceito do zero antes dele ser conhecido no Velho Mundo. Gráfico notação ponto barra. Poderíamos escrever, por exemplo, 21. Neste nível, um ponto é igual a 20. Você escreve 39, 15 e 4 pontos, que é 19, nesta posição em que um ponto é igual a 20. Muito inteligente. 40 poderia ser 2 pontos, no segundo nível, e continuando até chegar a 400, com um ponto e dois zeros. Neste nível aqui, mostra o primeiro nível, um ponto é igual a 1. Neste aqui, mostra o segundo nível, um ponto é igual a 20. No terceiro nível, um ponto é igual a 400. No quarto nível, um ponto é 8.000. E no quinto nível, um ponto é igual a 160.000. Esta é a demonstração de um tipo de matemática muito diferente. Esta é a matemática do tempo e da quarta dimensão. E é claro que não se parece nada com a matemática espacial da terceira dimensão. Esta é a matemática usada pela civilização maia. Como mencionamos ontem, os maias eram os mestres do tempo. Aqui, mostra a localização da América Central no globo, foi a localização da civilização maia, onde hoje é a Guatemala, abaixo da península de Yucatán, uma pequena área se comparada ao planeta, localizada no Novo Mundo, em oposição ao Velho Mundo. No Velho Mundo, os calendários eram lunares. Podemos dizer que o Velho Mundo é o mundo da noite, e o Novo Mundo é o do dia. O Velho Mundo foi totalmente baseado na matemática do 10, enquanto no Novo Mundo a civilização maia desenvolveu a matemática do 20, e com esta estavam aptos a fazerem cálculos astronômicos e um calendário em níveis fantásticos. Em alguns sítios maias, temos o que parecem ser datas que voltam ao passado cerca de 400 milhões de anos, ou ainda a 25 bilhões de anos. Naturalmente,
Isto é um grande quebra-cabeças para os arqueólogos e cientistas ocidentais. Como esse povo que vivia praticamente na Idade da Pedra, sem metalurgia ou desenvolvimento de qualquer outra tecnologia refinada, tinha uma matemática tão desenvolvida? Que eventos no passado remoto eles queriam relembrar? E por que eles estariam relembrando esses eventos? Seriam somente momentos mitológicos ou existiria uma razão mais científica? Os maias usavam mais de 17 calendários, então concluímos que, em termos de desenvolvimento mental, nenhum outro povo na Terra atingiu a sofisticação no tempo e na matemática como os maias. Esta civilização, como mencionado, se desenvolveu na América Central e parece ter tido seu pico de desenvolvimento no período de 435 e 830 da era cristã. Esse foi o período em que as maiores construções e monumentos do tempo ocorreram. Tão misteriosa e estranha como é ou foi a ciência do tempo e o conhecimento calendárico dos maias, persiste o fato de que no ano 830 houve uma repentina cessação das atividades. Monumentos para o tempo não foram mais erigidos, os maiores centros pareceram terem sido abandonados e a chamada civilização maia clássica chegou ao fim. Cerca de 150 ou 200 anos mais tarde, houve um tipo de renascimento maia, mas com uma forma cultural muito diferente. A característica mais eminente da Renascença maia em relação ao período conhecido como Maia Clássico foi que as marcas nas pedras com todas as grandes datas não foram mais mantidas. Em vez do que hoje é chamado conta longa, a Renascença Maia ou os toltecas simplesmente mantiveram a contagem em pequenos ciclos, ciclos com 20 anos, ciclos de 52 anos e ciclos maiores, os ciclos Arral, de 256 anos. Nota do tradutor: 256 anos solares igual a 260 tuns. Um tum igual a 360 quins. Não quero entrar em todos os detalhes da matemática atual ou da histórica dos maias neste ponto, a não ser para responder de onde esse conhecimento do tempo e da matemática vieram. Quando os espanhóis chegaram ao México, no Yucatán, no século XVI, os toltecas maias ainda estavam florescendo, principalmente na, principalmente na área do Yucatán, mas também na Guatemala. Naturalmente, os espanhóis fizeram de tudo para exterminarem os maias. Eles estavam especialmente determinados em exterminar o conhecimento base. No final do século XVII, no ano de 1697, os maias não eram nem de longe uma entidade política ou nacional. Eles foram absorvidos na nova cultura colonial. Naturalmente, em algumas áreas remotas, as antigas tradições foram mantidas. A maior parte da sabedoria de toda a civilização maia foi esquecida. Somente no século XIX que buscadores curiosos, viajantes e arqueólogos começaram a descobrir em florestas alguns templos e cidades antigas. Em sua maioria, mesmo os maias contemporâneos sabem muito pouco sobre estes lugares. Para a imaginação romântica de europeus e ocidentais do século XIX, a descoberta dessas ruínas nas florestas excitaram a imaginação dos impérios perdidos dos Atlantes e da Lemúria. Isso tudo é muito interessante. A pergunta no século XX é: por que os maias desapareceram e por que possuíam uma matemática tão desenvolvida? A maior parte dos arqueólogos do século XX são fascinados por tudo isto, mas eles não têm em mente ampliar perspectivas. No final, o entendimento é que tudo foi uma aberração mental, uma corrente evolucionária que não leva a lugar nenhum. Envolvi-me com todo este processo como uma criança e pelo resto da minha vida. Em 1987, coloquei meus primeiros pensamentos em um livro chamado Fator Maia, com o subtítulo Um Caminho Além da Tecnologia.
Em meu entendimento, decidi estudar seriamente a matemática e a mensagem que a civilização maia deixou para trás. Olhando para este planeta, fico fascinado pela simetria radial e bilateral. Temos os polos norte e sul, o que é muito interessante. Temos também o hemisfério oriental, ou Velho Mundo, e o hemisfério ocidental, ou Novo Mundo. Sinto que há uma consistência holonômica de que o hemisfério oriental é como o hemisfério esquerdo do cérebro, e o hemisfério ocidental, o Novo Mundo, é como o hemisfério direito do cérebro. Em torno do planeta realmente existe um cérebro ou mente planetária que tem funções como os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Como sabemos, o hemisfério esquerdo é supostamente o analítico, técnico, relacional, relacionado com o lado direito do corpo. E o hemisfério direito do cérebro é associado à intuição, artes, misticismo, e está associado ao lado esquerdo do corpo. Se prestarmos atenção, veremos que o Velho Mundo desenvolveu um estilo e forma particular de conquista do Novo Mundo, e muito singular, ou analogamente dizendo, que o lado esquerdo do cérebro agora controla o lado direito, que as faculdades técnicas racionais analíticas agora dominam as intuitivas artísticas místicas. Sabemos que, se isso realmente acontecer, biologicamente ou fisiologicamente, estaremos caminhando para cometermos um suicídio. De fato, a civilização maia criou o fator maia, que chamamos de fator perdido na história. Quando dissemos que é o fator perdido, se reconsiderarmos, poderíamos juntar novamente o nosso cérebro. Este é o ponto, a sabedoria, a ciência e a matemática maia, que é o conhecimento da ciência do tempo. É aquilo necessário para fazer do cérebro um todo. E fazer do cérebro um todo é também tornar nosso corpo e fisiologia totais. Isso se refere à holonômica dialética do velho mundo, novo mundo, cérebro esquerdo, cérebro direito. Representa uma importante consideração para entendermos quem somos e por que estamos aqui. Fazemos parte do sistema total, e se negarmos qualquer metade, terminaremos nos matando. Assim, podemos interpretar esta metáfora em diferentes níveis. O ponto mais importante é que, negando a sabedoria maia, limitamos-nos a pensar no tempo como um pequeno t abaixo da grade cartesiana. O mais interessante sobre os maias é que eles tinham uma compreensão da história como um todo. Este é o esquema da história com que os maias trabalhavam. Gráfico Bactum 13, Harmonia da História. Página 116 e 117, o fator maia. Nota do tradutor. O fator maia em português, gráfico às páginas 124 e 125. É chamado o ciclo dos 13 Bactuns ou o grande ciclo. O Bactum é de quinta ordem matemática, com 160 mil por unidade de valor. É a conta absoluta. Existe uma segunda ordem, que é a ordem do tempo. Em vez de contar até 400 na terceira ordem, conta-se até 360, que é 18 vezes 20. A quarta ordem, então, não é 8.000, mas sim 7.200. E a quinta ordem que achamos no livro das Revelações é 144.000. É realmente intencional que um Bactum seja igual a 144.000 dias, utilizando o gráfico 13 Bactum. Aqui estão os 13 Bactums, 1, 2, 3, etc. Aqui está o sétimo no centro. Lembrem-se do que falamos sobre o 7. Veja um padrão simétrico em ambos os lados do 7. Não há nada deste padrão simétrico, tear dos maias, no sétimo Bactum. No 10º Bactum é onde a civilização maia começou, em seu ponto mais alto. Aqui estamos no 13º Bactum. Este mapa da história é baseado na mesma frequência matriz do tempo 13 e 20 que vimos anteriormente, mostrando o gráfico evolução do tempo. Os maias viram que toda a história poderia ser mapeada pela matriz do tempo 13 e 20. Assim, temos 13 Bactuns, cada Bactum com 144.000 dias. Cada Bactum é dividido em 20 partes. Cada parte é chamada Catum.
e consiste de 7.200 dias. Vemos que há exatamente 260 catuns. Catum realmente significa conta dos 20. Ca ou cal é 20. Existem 13 bactuns vezes 20 catuns, são 260 catuns ao todo. Podemos dizer, onde estamos nós? Justamente no último catum. Em 1993 começou o último catum, que terminará no ano de 2012. Na contagem maia, este é o ciclo da história que começou no ano 3113 a.C. No fundo, é o fechamento. Estamos muito perto do solstício de inverno de 2012, no hemisfério norte. Mais de 259 catuns se passaram. Estamos no 260º catum, e este terminará em breve. 2012 é o verdadeiro milênio. 2000 é um milênio falso, não está registrado na conta longa. Este é o motivo de estarmos fazendo o que estamos fazendo agora. O desaparecimento dos maias clássicos ocorreu no final deste, que foi o 10º Bactum. Então, existem mais 3 Bactuns antes do final da contagem. Os maias sabiam precisamente que sua contagem começou em 3113 a.C. e que o final de toda a história deveria ocorrer no solstício de inverno, no hemisfério norte, de 2012, que este seria o final completo do ciclo total. O que isto significa? Quando vemos que os maias desapareceram no final deste ciclo aqui, que neste ponto aqui, no 12º Bactum, aconteceu a conquista espanhola, e ao final deste mesmo Bactum, a civilização inteira do Novo Mundo foi exterminada, que 12 Bactuns vezes 144.000 dá 1.728.000, significa que muitos dias se passaram desde o começo daquele ciclo, e que quando o 13º e último ciclo Bactum começou, era o ano de 1618. Este ciclo final, o 13º, seria o ciclo do triunfo absoluto do materialismo. As civilizações indígenas ou foram exterminadas ou foram colonizadas por outros meios. A Revolução Científica começou exatamente em 1618, depois de 100 anos, ou 5 catuns. Começou a Revolução Industrial, chegando finalmente ao ponto onde estamos agora, com escassos 13 anos mais para o final do ciclo. Este é um ciclo com 5.125 anos. Temos agora os últimos 13 anos. Isto é o que chamaremos de verdadeiro milênio. Entendemos por conceito de milênio o advento do paraíso na Terra. Vemos os 144.000 dias do Bactum no capítulo 7, verso 4 do livro das Revelações, e estes números são muito importantes. Temos aqui a primeira menção dos 144.000. Por que digo que os números das Revelações 7, verso 4 são importantes? Quando escrevemos o 144 na notação vigesimal, escrevemos assim: 7 vezes 20, que é 140, mais 4 dá 144. E ao traduzirmos para a notação árabe, é escrito 7.4. Como dissemos, a primeira menção dos 144.000 está no livro das Revelações, capítulo 7, verso 4. Isto é mais do que uma coincidência. Os maias foram os mestres do tempo, e pelos seus conhecimentos das frequências do tempo e dos ciclos, eles estavam prontos para o que poderíamos nos referir como diferentes correntes proféticas. Toda profecia tem a ver com o tempo. Este é o significado da profecia. Iremos falar sobre este tema na terceira semana, pois existem muitos pontos a serem esclarecidos. O que estamos tentando fazer agora é apresentar alguns aspectos da matemática maia e seu conhecimento do tempo, que abrange tudo o que denominamos história. Se ouvirmos os historiadores e arqueólogos ocidentais, eles dirão que a história começa em torno de 3100 a.C. E isso é exatamente o que a ciência maia diz, mais precisamente em 3113 a.C. Naturalmente, você pode estudar e ler mais sobre isto no fator maia. Ele demonstra um tipo diferente de conhecimento matemático.
Como dissemos ontem, tudo no universo é criado como forma e medida, o que também corresponde e inclui a história. O ciclo apresentado em 13 Bactuns é somente um mini fractal do tempo. Os maias sabiam que havia um ciclo de 26 mil anos, onde estes 13 ciclos Bactun são somente um quinto, o quinto final do corrente ciclo de 26 mil anos. No dia da cerimônia de abertura, tivemos uma representante da tribo Mapuche, que nos presenteou com diferentes mandalas, falando da passagem do quarto mundo para o quinto mundo. Ao falarmos no final do ciclo, estamos falando nesta passagem. Muitas pessoas que trabalham no mercado de capitais naturalmente não acreditarão em uma palavra do que foi falado aqui. E a maioria das pessoas do governo ou que lideram corporações também não se interessarão. Mas, obviamente, muitas pessoas ouvem estas mensagens. E sabemos que desde a publicação do Fator Maia em 1987, surgiu a renascença do interesse pelos maias. Para sabermos o que isto significa, Bolonique e eu estivemos recentemente em Glastonbury, Inglaterra, que é famosa por causa do rei Arthur e do Santo Graal. Estivemos lá por ocasião do quarto festival anual do Encantamento do Tempo Maia. Ficamos fascinados em estarmos lá e percebermos como cresceu o interesse pelos maias. Quando visitamos uma das fontes sagradas, com todo o simbolismo da Excalibur e do rei Arthur, havia 20 azulejos de cerâmica grandes com os 20 selos solares. Todo dia eles colocavam o selo solar apropriado ao dia de acordo com o encantamento do sonho. Então, vimos a penetração do despertar da consciência maia, que é realmente o despertar da consciência galáctica, porque os maias clássicos eram seres galácticos operando conhecimentos galácticos. Eles sabiam que deveriam parar sua civilização onde pararam, porque isso fazia parte de suas mensagens. Se os maias puderam parar sua civilização, podemos parar a nossa. Por causa do conhecimento para o qual eu mesmo despertei acerca destas questões desde os anos 70, aproximadamente 1974, comecei a viver o Tzolk'in, ou o calendário sagrado maia. Soube que somente vivenciando eu poderia entendê-lo. Depois de 1987, com a publicação do Fator Maia e do evento da convergência harmônica, que foi o cumprimento de um ciclo profético, Bolonik e eu começamos a viver completamente nos ciclos maias. Isto era por uma razão muito específica. Sabíamos que existiam outros maias, os Daykeepers, mantenedores do dia, em Yucatán e na Guatemala, e ainda tínhamos a vantagem de sermos do mundo ocidental. Estávamos aptos a vermos algo que ninguém nunca tinha visto. Em dezembro de 1989, acredito que no dia 10, o dia dragão autoexistente, estávamos no Museu do Tempo em Gênova, onde passamos muitas horas. Ficou totalmente claro que o nome do museu não era apropriado. Eles deveriam chamá-lo de Museu do Tempo Mecanizado, devido ao fato de estarmos vivendo em ciclos da frequência do tempo 3 e 20, tínhamos uma unidade de medida padrão. Foi só darmos uma olhada no Museu do Tempo para entendermos que o mundo moderno estava operando numa frequência artificial. Embora ainda não nos tivéssemos dado conta até que nível estávamos vivendo o 3 e 20, ali isso ficou claro. Este foi o começo da descoberta da lei do tempo. Somente quando nos demos conta de que estávamos vivendo na frequência 13 e 20, tornamo-nos aptos a identificar a frequência do tempo artificial, o irregular 1260, com um calendário de 12 meses e com a hora de 60 minutos. A combinação destes dois fatores de tempo que ninguém havia notado antes é toda a base da civilização moderna. O 13º Bactun foi completamente capturado numa frequência de tempo 1260, e por esta razão, o mundo moderno se desenvolveu desta maneira. Existem diversas maneiras de olharmos para este problema.
Mas a principal é que os seres humanos modernos são alienados em relação à natureza e a alienação ocorreu devido ao surgimento das máquinas. Temos uma completa dependência da tecnologia das máquinas. O ponto culminante de nossa civilização é dotar cada ser humano com uma máquina. Chamamos estas de Datsun, Toyota, Chrysler ou Mercedes. Com estas máquinas, cada ser humano pode visitar prédios que também têm máquinas. Seres humanos trabalham nelas, mesmo sendo uma máquina de produção agrícola ou um computador. Passando de uma máquina a outra, o dia inteiro, ele dirige sua máquina de volta para casa e liga a TV. Esta é a vida moderna numa visão antropológica. Todos parecem cair nesta armadilha. A razão dos seres humanos irem e virem, passando de uma máquina a outra, é que recebemos um crédito artificial chamado dinheiro, para pagar pelas suas ou por outras máquinas, ou ainda por outro tipo de diversão vinda também de uma máquina. Esta é a descrição da vida moderna, glamourizada com o nome de globalização. Mesmo que a nossa vida pareça ser mais confortável com o uso da máquina, elas realmente diminuem nossa telepatia, nossa intuição e nossos sentidos. Cada vez que você olha no relógio para ver as horas, e no mundo moderno é impossível não fazer isso, você está dando preferência à máquina em vez da sua intuição. Então, a crise planetária que as pessoas se referem é o efeito de todo esse sistema de erro no tempo, que está causando a destruição da biosfera e fazendo com que os seres humanos acelerem mais e mais. Temos os computadores com seus gigabytes fazendo milhares de cálculos num segundo. Isso é aceleração. Em todo o 13º Bactum, o que vemos realmente são seres humanos correndo cada vez mais rápido. Por que corremos tanto? Porque as máquinas não duram muito e alguém precisa sempre estar fazendo uma máquina melhor. Uma máquina melhor funciona ainda mais rápida e com a rapidez da máquina cresce a importância do dinheiro. Há 15 anos apareceu nos Estados Unidos uma revista com o nome Dinheiro. Quando a vi, pensei, por que alguém leria uma revista sobre dinheiro? Se fosse psicologia hoje, tudo bem, mas dinheiro? Atualmente, chegamos a um jornaleiro no aeroporto e encontramos 6 ou 7 revistas como esta. Isto é devido à filosofia 1260, que fala: tempo é dinheiro. Você vende seu tempo por dinheiro. Todas as máquinas fazem parte da especulação do mercado para criarem mais dinheiro. Isto é horrível e, do ponto de vista da lei do tempo, cria a situação do dia do julgamento. O dia do julgamento acontece quando o desvio da ordem natural pela espécie humana é tão grande que estes nem o percebem e por isso não podem ver as consequências kármicas dos seus atos. Mesmo todo mundo dizendo que as florestas estão desaparecendo, ninguém para aqueles que destroem as florestas. Sei que algumas pessoas dariam a vida pela preservação das florestas, mas os esforços da humanidade são impotentes, porque estão completamente encapsulados num tempo artificial. Toda profecia tem a ver com o tempo. Logo, a profecia do dia do julgamento tem a ver com o desvio humano do tempo natural. Os maias sabiam do dia do julgamento, por causa da conta dos Bactuns de 144 mil dias. Sabiam que este era o ponto preciso quando a lei do tempo emergiria. A lei do tempo tem uma aplicação prática, o calendário de 13 luas. Este é o nosso tema. Logo, ele é muito mais do que um calendário. Obrigado. Bolonic. Retorno ao tema de que falávamos, sobre nossa disciplina pessoal e compaixão. Sinto que cada um deveria fazer um bom retiro aqui no Seminário dos Magos da Terra, pois aqui temos a oportunidade de contemplar nossa existência, já bastante afetada pela frequência 1260, e contemplarmos profundamente, com muito amor interior, em como podermos nos transformar nas sementes do novo tempo.
Gostaria de sugerir a leitura do texto 13 Luas em Movimento, porque contém muito material sobre o que foi discutido. Hoje, nas discussões em grupo, seria importante perguntarmos o que não entendemos, pois lembram do que falei sobre o Jardim de Infância Galáctico? Aqui temos a oportunidade de sermos crianças novamente, e somente as crianças entram no reino dos céus. Vamos nos abrir para o novo tempo. Obrigada.